Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, nesse dia tão especial, onde nós estamos celebrando com um coração cheio de alegria, o Dia dos Pais, essa vocação especial que Deus entregou a nós, e por meio da qual Deus agora reina, governa e cuida deste mundo, eu quero convidá-los a meditar nas palavras do Evangelho que nós acabamos de ouvir em nosso culto, dando um destaque especial aos versículos 23 e 24, que diz assim: quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Sobre este texto, eu quero convidá-los a meditar sobre este tema. Em Jesus, nós temos uma relação de amor completa. Que nosso Deus de amor possa iluminar os nossos corações nesse momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma possa falar aos nossos corações, trazendo o consolo que Deus nos dá. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, o dia de hoje é um dia especial para todos nós, porque nós temos a oportunidade hoje de celebrarmos o Dia dos Pais. Meus queridos, a vocação de pai, ela nasce do coração de Deus. E essa vocação tem como papel principal o de ser o cuidador, o preservador da família. Em especial, aqui está a figura dos filhos também, que nos são concedidos a fim de que nós os eduquemos, os ensinemos e cuidemos dele, para que eles possam ter uma vida boa aqui neste mundo. Diante de tudo isso, dessa vocação especial que nasce do coração de Deus, se nós olhássemos para ela e pudéssemos resumir em poucas palavras esse relacionamento que está presente nesta vocação, principalmente no relacionamento de pai para com seus filhos, sem dúvida nenhuma, meus amados irmãos, nós chegaríamos à conclusão de que esta é uma relação de amor. Uma relação de amor. E nesta relação de amor existente entre pais e seus filhos, sem dúvida nenhuma está presente sentimentos como o carinho, o cuidado, noites mal dormidas para um filho que sai para passear e esquece de voltar, ou de um deles que está doente em casa, preocupações infinitas, atenção, doação, e sem dúvida nenhuma, o amor está presente nesta relação. E é por causa desta relação de amor, meus amados irmãos, que nós podemos celebrar a vida. Ou melhor, nós podemos celebrar a nossa vida, porque ela está em relação íntima com Deus. E essa relação íntima agora tem o seu início no coração do próprio Deus, que nos doa a vida e também nos preserva por meio dos nossos pais, por meio da família, por meio das nossas mães também. O Salvador Jesus nos lembra muito bem a respeito desse relacionamento. E ele nos lembra isso no texto do Evangelho do dia de hoje, quando ele diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, com essas palavras,
Jesus, ele muda a direção dos nossos olhos com relação aos nossos relacionamentos. Ele muda e aponta os nossos olhos para um novo relacionamento. Um novo relacionamento que Ele mesmo, Jesus, agora estava restabelecendo entre Deus, que é o nosso Pai, e os seus filhos, que somos nós. E nesse novo relacionamento, meus amados irmãos, ele não estaria mais manchado pela culpa do pecado e da maldade humana. Pecado e maldade que acabam nos afastando do Pai. Mas esse novo relacionamento que Jesus está restabelecendo, ele seria firmado sobre o nome do próprio Salvador. Ao chamar a atenção dos discípulos, bem como a nossa também, Jesus ele aponta para as mudanças que esse novo relacionamento iria trazer entre Deus e os seus filhos. Ao restabelecer o relacionamento entre Deus e o ser humano, Jesus agora nos dá acesso à presença de Deus. Jesus nos leva para pertinho do Pai. O ser humano, meus amados irmãos, havia perdido esse acesso com a queda do pecado. E nada ele podia fazer para poder ter de novo o privilégio de estar novamente na presença de Deus. Tudo o que o homem faz a partir da sua queda está agora contaminado, está manchado pelo pecado. E esse o afasta de Deus. Por isso, e diante desta realidade triste, não há nada que o ser humano possa fazer para mudar a sua situação. O apóstolo Paulo coloca bem essa realidade diante dos nossos olhos quando ele diz: não há quem faça o bem, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se perderam. Meus queridos irmãos, nesta realidade, nessa situação de perdidos, toda a vida do ser humano agora carrega a marca do pecado. E essa marca está presente em todas as esferas da vida humana, e principalmente nos relacionamentos humanos. Principalmente no relacionamento entre pais e filhos. E esta marca, por muitas vezes, tem tornado esse relacionamento em um relacionamento difícil, um relacionamento cheio de dores, de sofrimentos, de atritos, de brigas, de desentendimentos, de desrespeito, de falta de carinho, de amor, de abandono. E diante disso, o ser humano sofre, a família sofre, o pai sofre, o filho sofre. O que fazer diante dessa realidade? Como restabelecer os relacionamentos para que seja de novo um relacionamento de amor? Talvez essa seja uma das grandes questões, uma das questões que nós mais temos ouvido quando conversamos com pais e filhos. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Pastor, está difícil, o meu pai não me entende. Pastor, o meu filho não tem mais jeito. Triste é essa nossa situação. E por mais que nós nos esforcemos, parece que todo o nosso esforço diante disso é em vão. Parece que nós não conseguimos ver resultados. E muitas vezes, diante disso, nós nos frustramos. E como pais, muitas vezes, invade o nosso coração um sentimento de falha.
de culpa, de achar que não está sendo um bom pai ou uma boa mãe. Diante desta realidade, meus irmãos e irmãs, Jesus vem a nós. E Ele quer nos ajudar. Ele quer restabelecer os nossos relacionamentos. Ele quer trazer perdão, Ele quer trazer força, Ele quer trazer sabedoria para dentro dos nossos lares. Por isso, com as suas palavras, naquele dia, nada me perguntarei. Jesus agora aponta as nossas vidas, aponta os nossos relacionamentos entre pais, mães, filhos, para uma nova direção. A direção do amor de Deus. E nessa direção, meus amados irmãos, algo novo acontece. Um novo relacionamento está marcado. Não mais pela dor, nem pelo sofrimento, mas agora este relacionamento está marcado pelo acolhimento, pelo cuidado, pela graça do Pai por cada um de nós. E nesse novo relacionamento, o que se faz presente é o perdão. O perdão que restabelece relacionamentos quebrados, rompidos. Está presente também a vida. A vida que o próprio Deus concede a cada um de nós, no nosso nascimento, mas também através de Jesus Cristo, na nova vida. E mais importante, neste novo relacionamento está a certeza agora da presença de Deus ao nosso lado, em meio às nossas necessidades. E pais, vamos ser sinceros, nesse relacionamento, como nós temos necessidades da presença de Deus ao nosso lado, nos orientando, nos dando paciência, nos dando amor, nos dando sabedoria, para podermos exercer da melhor maneira esta vocação. E diante disso, Jesus nos diz: em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Aqui está a chave que traz Deus para o nosso lado, para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos relacionamentos: a oração. E não é uma oração de qualquer forma, mas é uma oração em nome do nosso Salvador, que agora rompe as distâncias e permite que nós possamos nos aproximar de Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, esta relação de amor entre Deus e os seus filhos, ou seja, entre Deus e nós, essa relação que é assegurada por meio de Jesus, por meio do seu nome, nos dá agora o consolo que nós podemos nos achegar diante de Deus como nós somos, que nós podemos nos achegar diante de Deus com o nosso pecado, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações como Pai, e derramar diante de Deus todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, toda a nossa dor, todas as nossas necessidades, na certeza e no consolo, meus amados irmãos, de que Deus não mais nos rejeita por causa do nosso pecado. Ou seja, por meio de Jesus, nem o nosso pecado pode nos afastar mais de Deus. Mas agora é Deus quem nos acorda, cuida de nós, ouve o nosso clamor. E mais, e aqui está todo o conforto, todo o consolo, toda a força que precisamos. Ele atende às nossas orações. Sim, Ele atende. Ele atende. E como é importante, meus irmãos, como é consolador para nós sabermos que temos onde dirigir os nossos pedidos. Principalmente para nós, pais, que precisamos pedir diariamente pelo auxílio de Deus na criação dos nossos filhos, para que Deus possa protegê-los dos perigos deste mundo. E como este mundo tem sido sagaz, como este mundo tem armado armadilhas para os nossos filhos. As drogas, as más companhias,
uma sexualidade deturpada, entre outras coisas, que no final somente leva os nossos filhos para a perdição e para a morte eterna. Por isso nós precisamos pedir e pedir para que Deus nos auxilie, para que nós possamos de alguma forma impedir que os nossos filhos caminhem por este caminho de morte. E o nosso pedido, meus amados irmãos, é que Deus possa dar aos nossos filhos forças em momentos de dificuldades. Que Deus possa dar a nós também forças quando os relacionamentos entre nós e nossos filhos ficarem tensos, difíceis. E é nesse relacionamento de amor entre Deus e seus filhos, no qual agora nós temos a promessa de que Deus não só nos ouve, mas que também nos atende, como o próprio Jesus nos diz, Ele vou considerar em meu nome, que agora está fundamentado o relacionamento de amor entre pais e filhos. O relacionamento de amor entre e diante desse relacionamento ao qual Jesus renova, meus amados irmãos, entre Deus e nós, relacionamento que nos dá a certeza de que nós podemos nos achegar diante de Deus e buscarmos nele força para podermos cumprir as nossas vocações em um relacionamento de amor, está presente também o consolo e a promessa de uma alegria completa. É interessante notar que essa alegria que Jesus fala, essa alegria completa, ela também está necessária no relacionamento de amor entre Deus e seus filhos. E esta alegria tem o seu início naquele dia ao qual Jesus fala. No dia em que Jesus vai para o Pai. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. São palavras do nosso Salvador. Com essas palavras, Jesus aponta para a sua obra de salvação. Ele aponta os nossos olhos para a cruz, para a sua morte e ressurreição, a qual se completaria na subida ao céu. E é em sua obra redentora que nós agora encontramos a alegria completa a qual Jesus nos oferece. Porque nós temos a certeza que por meio de Jesus, por meio do seu nome, Deus ouve e atende as nossas orações. E esta alegria, meus amados irmãos, ela continua presente no nosso dia a dia, o qual agora dá aos filhos a força para poder honrar, servir, obedecer, amar e querer bem aos seus pais. E dá também confiança para os pais de que eles não estão sozinhos nessa tarefa de educar e ensinar bem os seus filhos, mas é o próprio Deus quem provê os meios para que nós possamos dispensar aos nossos filhos todo o amor, todo o carinho, toda a atenção. E é nesse relacionamento de amor, meus amados irmãos, entre pais e filhos, que a vida que Deus dá a cada um de nós, ela é celebrada e completada com a alegria completa que Jesus oferece a todos nós. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, hoje de fato é um dia muito especial. Nós lembramos nesse dia dos nossos pais. E é um relacionamento de amor entre pais e seus filhos